Muito bem, você está vendo Econometrix, eu sou Itália, e na bolsa de valores aqui da Itália você não tem que tirar cocaína e sim comer pizza. Nossa senhora! Ai. Eu sou África e vai um diamantezinho de sangue aí? Aqui é o Cudeia, ou me respeita ou eu vou embora. Certo. Muito bem, nós estamos aqui hoje para falar sobre os filmes que apresentam a ideia de economia. Nós temos aqui Diamante de Sangue, Wall Street 1 e 2, O Lobo de Wall Street e Too Big to Fail, além de um pequeno trecho de Margin Call. Então vamos lá e acompanhe-nos na economia no cinema. Muito bem, Coreia e África. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, acabei de acordar. Primeira gravação de manhã. Vocês se lembram qual foi a nossa última gravação? Eu sempre esqueço, eu acho que era Adam Smith. O pai da economia? Sim, foi Adam Smith. E nós temos lá um comentário que nós vamos deixar aqui pro Coreia ler, nosso comentáriozinho sobre o episódio que a gente gravou do Adam Smith. Bora lá. Isso foi do nosso Vitor Villa. Achei bacana o podcast, principalmente pela discussão sobre moeda, pela citação de Mandeville e pela introdução à crise. Entretanto, não acho que exista ligação entre ele e a obra de Smith. Se a gente observa a associação entre TSM e a riqueza das nações, fica bastante claro que o egoísmo smithiano é completamente distinto da fábula das abelhas. Não sei se Adam Smith foi o pai do liberalismo, talvez Locke seja um melhor nome. Sobre as crises, não é que ela não possa ocorrer em uma economia de mercado. Ela ocorre geralmente por causa de interferência dos governos, que subverte o mecanismo de preço. Acho que é isso que Smith estava tentando dizer em Riqueza das Nações. Os neoclássicos do final do século XIX, ou Smith ou Ricardo, entretanto, não são de fato uma boa referência para isso, dado que estavam mais interessados em tratar a alocação de recursos gerando maior ou menor crescimento econômico. O objetivo de estudo é diferente. Para polemizar, entretanto, acho que crise e governo tem tudo a ver. O Vitor, ele adora falar bem do governo. Valeu, Vitor, obrigado aí pelo comentário. E nós temos mais um laço do nosso primeiro podcast, o piloto, que a gente... mandando um beijo, é só mandar um beijo. Beijo pra Luciana. Isso aí, um anônimo manda beijo para a Luciana. Luciana Mello. Então um beijo aí pra você. Se for a professora Não, já sei qual que é. Quem é aquela que cantava aquela musiquinha assim, assim que se faz, é assim que se ama. Então seja lá quem você for, Luciana Mello, beijo aí do Econometrix. Bom, a gente recebeu um comentário de fora da UFJF, do Breno Mendonça. Sou estudante de economia da UFJF, tenho 18 anos e estou no primeiro período e a iniciativa de vocês é sensacional. Os debates são interessantes, com embasamento teórico, bem sólidos, com trilha sonora de qualidade e, claro, sempre de forma descontraída. Para mim, calor, o site possibilita enxergar um pouco do meu futuro acadêmico. Continue com o projeto, abraços e parabéns. Então, cara, muito obrigado aí pela força e espalha aí no Juiz de Fora, faz tua parte, carrega tua cruz. Tamo junto. Agora vamos lá para aquele assunto meio polêmico, Coreia do iTunes. Que tem muita gente na faculdade, de vários lugares, pedindo pra gente botar nosso podcast no iTunes, para ficar mais fácil de ouvir. Exatamente, só que para isso a gente teria que ter um servidor dedicado. É aquele que você clica e já começa a puxar, não tem que passar por nenhum programa terceiro, nenhum site terceiro. Isso é pago. E é caro, não é nada barato. Sairia pelo menos no nosso formato de podcast, e eu digo pelo menos mesmo, isso seria o mínimo, talvez fosse até mais, R$600 por ano. E como esse blog é mantido por mim e pelo Itália, fica um pouco difícil pra gente hoje manter esse servidor dedicado. Por isso que a gente prefere manter no YouTube e no 4Shared, e se algum dia o blog ajudar a pagar um pouquinho as contas que já existem, aí a gente pode pensar nisso. Porque por enquanto a gente não tem nada, a gente não recebe nada por isso, a gente faz só como hobby mesmo, só como diversão. Então, para as pessoas que estão ouvindo, a melhor maneira mesmo é você ouvir pelo YouTube, se você quiser ouvir em casa, sem nada pra fazer. Ou então você baixa no 4Share de MP3 e bota no celular, você pode ouvir na rua, etc, celular mesmo, qualquer aparelho que toca MP3. É o jeito por enquanto. Então você paga o servidor pra gente, não tem problema não. Não claro. Precisa pagar o servidor, chama mais gente aí pra ouvir o nosso podcast, clica nos bannerzinhos,
Cada clique dá 20 centavos pra gente, ninguém clica nessa porcaria. Então, se vocês começarem a chamar mais Pera aí, gente... é 20 centavos cada clicada? Geralmente é, cara. Só que aí tem rastreador de IP. Ah, sei. tá. Então se eu for na faculdade, em cada computador, É, aí vai rolar? não porque a internet é a mesma para todos os computadores, provavelmente. Porra. Então, galera, contamos com vocês aí. O sistema é foda. O sistema é foda. Não, só, se chamar a galera, se fizer o nosso podcast crescer, se você gosta da parada e quer que ele cresça, apresenta pros amigos aí que, quem sabe um dia. Quem sabe, Se né? você não gosta também, cara, faz crescer, porque aí você mostra pro seu inimigo, aí ele fica ouvindo, entendeu? Do mesmo jeito. Ótima solução, cara. Explain. Gerando demanda, né, velho? Exatamente, cara. Certo, então vamos lá para a economia no cinema. Foi animado isso, hein? Hã? Ficou muito bom. Muito bem, a gente vai começar aqui falando sobre o primeiro filme que a gente vai falar vai ser o Diamante de Sangue, que pra mim acho que é o filme que mais se distancia do tema, mas bora lá. Não se distancia não. Tem a parte lá dos diamantes, que é economia. Diamante não vale porra nenhuma. Ainda Eu faz sei que valer. vocês escolheram esse filme por causa desse tema, porque o diamante não tem, na verdade, o valor do que é vendido, mas... O África gosta de fazer uma leitura então. mais social do negócio, a desigualdade. Exatamente. A África gosta de escolhi diamante, esse né? filme- Eu escolhi esse filme, com certeza. Eu escolhi esse filme porque a mensagem dele é muito maior, transcende o que tá na tela, entendeu? O filme é Diamante Brad de Sangue, Pitt. né, de 2006. O Brad Pitt. Brad Pitt, porra nenhuma. Pra mim, Leonardo DiCaprio e Brad Pitt é Não. uma coisa. O Brad Pitt já ganhou Oscar. É verdade. Já? É o ator sem Oscar, eu sei que vocês sabem quem é. É o ator sem Oscar. Eu acho que ele deveria ter ficado congelado lá com a Rose lá no Titanic, mas tudo bem. Como ele insiste em continuar fazendo filme, vai ficar mais um o cara ano. tem que continuar mesmo, o cara é foda. Vai lá, Leonardo DiCaprio. Só que não. Então, o filme tem Leonardo DiCaprio e os outros meros importantes aí, que eu não sei o nome. Que Mas isso, enfim. aquele cara, o segundo também, ele é famoso, porra. Qual o nome dele eu já não sou saber te dizer, mas ele é famoso, ele tá em outros filmes aí. Não, eu sei, mas o nome dele é impronunciável, velho, na moral. É Digimon Rousseau? É Digimon. É Digimon. Digimon. Perfeito. Digimon Rousseau. Gostei muito dele no Gladiadores. Pô, É ele verdade. no Gladiadores, né? Gladiador, singular. Obrigado pela correção. Esse filme se passa lá na África. Nós temos lá o Digimon, que ele... Salomon Van. eu me lembro que o filme, esse Digimon, ele é um cara normal na África e tem a família dele, tem uma esposa, acho que 2 filhos. A Fishman, ele é um pescador. Isso, ele era um pescador. E só que na África tá tendo alguma revolução. Sempre tem. Sempre tem Revolta armada tem lá. uma revolta armada lá. E os caras invadem a vila dele. Capturam a família e prendem ele. Eles estavam cortando as mãos de todas as pessoas da vila. É que as pessoas não poderiam votar no referendo que ia acontecer lá com alguma coisa. Pô, era isso mesmo. E na hora que foram cortar a mão desse Digimon, o cara lá que tava no comando falou: não, corta a mão desse cara não, ele é forte, vamos botar ele pra trabalhar na procura dos diamantes. E ele começa o trabalho forçados. E bem rapidamente, assim, de cara ele acha um diamante enorme. Eu não me lembro de ser rosa não, que nem o África falou. Era diamante rosado. Era rosado? Mas era enorme. Espertamente ele esconde o diamante. Eu acho que na hora que ele acha o diamante acontece um ataque e ele esconde esse diamante num lugarzinho lá, em terra, em um lugar que ele marca durante esse ataque. Só que o comandante lá que tinha capturado ele viu ele pegando o diamante. Ele sabia que ele tinha encontrado. E essa é a trama do filme. É ele querendo achar a família, tendo em posse, sabendo a localização desse diamante enorme e passando por várias dificuldades. Aí eu já não me lembro tanto. Até aí, o Leonardo DiCaprio não tá nem no filme até aí. Ele só aparece depois. Aí o Homem Sem Oscar entra justamente quando ele fica sabendo, ele ouve que esse cara tinha achado um diamante. Eles estavam, se eu não me engano, presos na mesma
na mesma cadeia penitenciária, sei lá. E ele acaba ouvindo que esse cara tinha descoberto esse diamante, muito humanista, uma pessoa boa como sempre, quis ajudar esse cara a encontrar a família dele. O Leonardo DiCaprio nesse filme é quase um carioca, né? É o cara, eu vou te ajudar, vai dar tudo certo, não quero nada, tô fazendo de bondade, mas vê esse diamante aí, ô maluco. É tipo isso. Mas o filme dá algum motivo pro Leonardo DiCaprio tá lá e tinha algum trabalho lá? Não, o Leonardo DiCaprio, ele é africano. No filme ele é africano. Calma aí. Os dois são da África. O Leonardo DiCaprio é africano? Não, acho que ele é americano, cara. Você tá maluco? O louro na África tava fazendo o que lá? Ele é africano, pera, assim, É médico salvador, esse puto? quer ver? Não, Pera aí. é verdade, tá aqui no famoso... Ele é africano. Tá dizendo que ele é africano. Tanto que o coronel lá sempre diz pra ele assim, você nunca vai deixar a África, ele fala, é a verdade. terra, a cor da terra, a cor do sangue, alguma coisa assim. Ele é africano, sim. Só que o filme também dá uma explicação de quem ele é. O filme explica que ele é um ex-mercenário. Que ele já trabalhava com isso, ele contrabandeava diamantes de sangue mesmo. Esse era o trabalho dele. O pessoal da revolta, eles usavam os diamantes pra comprar arma pra revolta, né? Por isso que são o termo diamante de sangue, correto? Porque são diamantes que financiam o sangue das batalhas. Exatamente. E aí o Leonardo DiCaprio vai junto com esse cara pra tentar resgatar a família. Porque na verdade ele faz um trato com ele que se ele ajudasse a resgatar a família, o cara ia mostrar onde é que tá o diamante foda pra ele. É isso aí. Então, aí no final do filme fica bonitinho, os dois ficam juntos pra sempre, é muito legal. Ficam juntos pra sempre. No final do filme tem aquela parada de um ter que salvar o outro. Nem me lembro se ele desiste do diamante no final, Leonardo DiCaprio, pra poder salvar ele e a família dele. Não desiste não. Desiste não? Ele não vem? Ele tomou tiro na cara, não ia morrer de qualquer jeito. Mas no final o Leonardo DiCaprio ele faz aí um ato bem heróico pra salvar o cara. Eu lembro disso. Ele fica na merda, com um tiroteio, etc. Mas a trama do filme é essa. Então, vamos lá. O filme passa em Serra Leoa, na África, ele é ambientado na África, e ele mostra justamente a guerra civil que aconteceu em Serra Leoa na década de 90. Uma coisa que está para além do filme é mostrar justamente esses conflitos que sempre ocorreram na África e que, de certa forma, sempre teve uma mão do capital por trás, financiando todas essas revoltas, enfim, toda essa guerra que aconteceu na África, que acontece, vira e mexe lá, tem sempre o dedo de algum capital querendo se beneficiar. Seja nos diamantes, seja no cobre, qualquer coisa que for, tem sempre um dedo de capital lá se valendo da desgraça alheia. Então o filme retrata muito bem isso. Se você vê, isso não acontece só em Serra Leoa, acontece de maneira geral na África inteira. Muito, muito, muito tempo antes já sofre esse tipo de retaliação. Pior de tudo, que assim, os próprios integrantes contribuem para isso, entendeu? Isso que eu acho que é um pouco complicado, porque os caras que estão lá na revolta por arma aceitam escravizar o povo para poder ter as suas armas para levar a cabo a sua revolta. É um pouco difícil para mim para entender isso aí. Não é à toa porque o meu nick no podcast é África, né? É difícil. Gosto de gente vendendo gente fudendo gente, isso tem em todo lugar, inclusive a África antiga, né? Os escravos foram mandados pra cá porque uma tribo pegava outra e vai lá. Sim, óbvio. É difícil pensar o mundo hoje sem África, né? Não sei se é do conhecimento de todo mundo que os traficantes de escravos, eles nunca foram pra dentro do continente, eles sempre estiveram na costa africana. Os escravos geralmente eram derrotados por próprios africanos. Tribos inimigas, né, que eram derrotadas e que os que eram destruídos eram escravizados e levados para a costa para serem comercializados com os traficantes. Até porque, se os traficantes tivessem entrado no continente adentro, eu não sei se o tráfico teria sido tão exponencial quanto foi. Então acho que desde muito antes lá ela vem sofrendo isso aí, cara. De eles mesmos se escravizando, se vendendo pro capital. Acho que é meio triste isso.
Depois dessa parte filosófica aí do nosso amigo África, que é muito chata, por sinal, tem a parte que importa pra economia mesmo, que é a... Rapidinho, só pra antes, faltou só o apelo dele, gente, vamos mudar a África, vamos fazer... Cara, eu tinha que mudar o mundo. Eu tinha que mudar o mundo. Falta agora a parte que realmente importa legal. pra economia. Exatamente. A outra também importa, mas é mão de obra. O que importa é dinheiro. O valor do diamante é inexistente. Ele é altamente especulado. No final do filme, inclusive, mostra um grande cofre gigantesco, cheio de diamante dentro. E são várias empresas que mantêm esses diamantes estocados para valorização e especulação dele. O preço está caindo, eles jogam mais. Eles jogam menos, aliás. O preço está subindo. Então, eles jogam mais. Então eu resumo. Eles deixam o preço sempre estável, porque eles produzem joias, então não adianta o troço custar muito caro para ninguém comprar. Então eles tentam deixar o preço sempre estável. Diferente do ouro, por exemplo, que o preço já varia mais. Então, em resumo, todo diamante que é pego em qualquer lugar não vai direto pro mercado. Ele fica estocado. Ele fica estocado pro preço dele nunca se alterar, para não houver excesso de oferta. Exato, o preço do diamante ele fica praticamente estável. Ele acompanha a inflação, ele acompanha mercado, mas ele nunca sobe demais nem nunca desce demais. O que é uma ideia foda. Só que pra isso ser real, primeiro que você tem que ter muito capital. Segundo que você tem que ter o mercado nas suas mãos. São poucas empresas que fazem isso e elas têm muito dinheiro estocado. Se você pensar numa questão de bolha imobiliária, se você tiver vários apartamentos numa cidade pequena, você praticamente controla aquela cidade. Se você tiver, sei lá, 20 prédios no Rio de Janeiro, isso não é nada. Mas 20 prédios em 3 rios, por exemplo, você controla a cidade. E é o que acontece. O preço. É a mesma coisa. Se você tem pouquinho de alguma coisa, você não consegue controlar o preço. O problema é que eles têm muito de diamante. E eles vêm guardando há séculos isso. Então, se você tiver o feeling de fazer na hora certa, você consegue. Beleza. Mais uma coisa pra falar desse filme? Qual o valor de uso do diamante? É complicado, isso aí já... O valor de uso do diamante é ostentar. Bem, então sobre o filme Diamante Sangue, pra pessoa que tá ouvindo, eu não acho, você tá ouvindo, você faz economia, você quer aprender mais sobre economia, então eu não acho que esse é um filme assim que esteja na sua lista de tem que assistir. Não, eu concordo, mas é um bom filme. É um bom filme, se estiver à toa, quiser ver um filme com o fabuloso ator Leonardo DiCaprio. Que ainda não ganhou nenhum Oscar. Isso, essa indústria de cinema, tá ligado? Cara, vai que eu vou te contar. Se bem que ganhar Oscar é uma porcaria, não vale merda nenhuma. Não foi o Eminem? Ganhou. O Eminem não ganhou Oscar, porra? O Eminem não ganhou Oscar? Deve ser por trilha original, deve ser por alguma merda dessa. Ah, cara, tá de sacanagem. Então, se ele ganhou um Oscar por isso, todo mundo já fala mal dessa porra, não tem mais motivo pra ver o Oscar não. Eu não vejo Oscar. Eu não vejo desde o que Guerra ao Terror ganhou, cara. Eu também parei de assistir exatamente nesse filme. Ele ter levado a estatueta no lugar do Avatar é muita sacanagem. Certo, agora a gente vai falar sobre o filme Wall Street. O dinheiro nunca dorme. Não, é Wall Street 1. Filme de 87. Só que antes de começar... Nossa, eu nasci, que bonito isso. Você tá velho, né? Caralho. Só que antes de começar, eu vou pedir aqui pro Coreia dar uma introdução do que um corretor de Wall Street faz. A época que esse filme foi criado, em 1987, que você falou, a internet estava começando, mesmo pra essa área. A internet entrou agora na Bolsa de Valores não faz 5 anos. Foi uma coisa de agora. Nessa época, o que o corretor da Bolsa de Valores praticamente fazia era ligar para potenciais clientes e falar: olha, eu tenho uma ação aqui da Microsoft, tá a fim de comprar? E forçar a compra. É mais ou menos um telemarketing para rico. Só que você tinha que não só ligar, só que você tinha que ver as variações, porque você não podia fazer um cliente grande seu perder muito dinheiro. Então, se tava caindo, você tinha que ligar imediatamente pro cara para perguntar, tá caindo, vai vender? Vamos vender e comprar outra ação aqui de tal outra marca. Porque se fizesse merda, perdia a clientela. Exatamente. Óbvio
que clientes menores nunca tiveram prioridade. Então, se tem um cara, tipo o Buffett na sua empresa, sendo bilhões investidos, você vai dar total prioridade para um cara desse se as ações dele estiverem caindo. E foda-se você que botou R$2.000 na Bolsa de Valores. Mas a ideia daquela época era um cara ficar ligando para os potenciais clientes para informar o que estava acontecendo, porque eles não tinham acesso à informação na hora. Hoje em dia você acessa o computador e você tem um delay da Bolsa de Valores de alguns segundos. Exatamente, então hoje deve ser bem diferente, né? Hoje o corretor da Bolsa de Valores não fica no telefone. Alguns até ficam. Nos Estados Unidos eles ainda usam radinho e telefone. Aqui no Brasil eu acho que parou. E o corretor da Bolsa de Valores, depois que a internet foi colocada e etc., o trabalho dele basicamente virou ver a variação das ações. Ainda procura-se os potenciais clientes, mas ficou uma coisa menos pessoal. Antigamente você podia levar muito na lábia. Hoje em dia a lábia fica mais na propaganda. Fica mais no venha você investir aqui também. Aí você abre uma conta do Itaú e o cara pergunta se você não quer investir. Não fica alguém te ligando para saber se você quer trocar as ações, porque as informações estão ali para você no computador. Então você mesmo pode fazer. Então o corretor hoje da Bolsa de Valores é mais um consultor. Basicamente. Não vendedor. Se for o cara que trabalha com o público, sim. Porque para você investir na Bolsa de Valores, aplicar ou investir, você não pode ser uma pessoa comum. Nós, como estudantes de economia, nós não podemos pegar o nosso dinheiro e aplicar na Bolsa de Valores. A gente precisa de um corretor. Esse dinheiro tem que passar antes por um corretor. A gente não pode chegar e aplicar. Se você não tiver a credencial de corretor da Bolsa de Valores, você não pode aplicar o dinheiro. Então por isso que se faz necessário ainda o trabalho deles, né? Tá dizendo pra operar o dos outros, entendi. Operar o dos outros. Operar o seu, após cadastrado, você tem livre-arbítrio de fazer o que você quiser. Nossa, a corretora tem que obedecer você, porque na realidade você vai fazer as suas ações e a corretora vai repassar as suas ações. Hoje com o computador isso é automático. Então vamos lá, Wall Street 1. Filme de 87, aniversário do África, quando ele foi concebido. Eu fui concebido em 86, irmão. Eu nasci em 87. Desculpa o erro técnico. Daqui eu fui o único que assisti esse filme, correto? Eu assisti, mas eu não lembro. É com o Michael Douglas, não é? Mas é com o Michael Douglas, sim. Então eu lembro desse filme muito tempo de assistir no SBT. Olha só, eu ainda vi o SBT. Esse filme eu achei foda, é um dos mais legais dessa lista, só que não é o mais legal. Mas eu achei foda, eu não esperava que fosse tão legal. Ele segue a forma de, eu acho que todo filme de Wall Street que eu já vi. Nós temos um cara, não exatamente bonzinho, mas é um cara normal, segue as leis. E o Wall Street vai mudar isso nele. É um cara, é o famoso bonzinho ambicioso. Interpretado por Charlie Sheen. O nome do personagem é Bud Fox, que eu acho o nome, né? Não parece nome de bebida? Me viu Bud Fox? Parece browser, né? Tem o Firefox e o Bud Fox. Ele não podia ser o pai da Megan Fox? Eu vou ter que procurar no YouTube o sonzinho da bateria. Então beleza, o filme começa com esse Bud Fox. Ele começa a trabalhar na Bolsa de Valores como corretor. Mostra aquela escrotidão que são várias cadeirinhas de computadores com várias pessoas grudadas uma na outra, todo mundo gritando no telefone, falando: a ação tá subindo, a ação tá descendo, vai comprar, vai vender. Exatamente como o Coreia falou, deles ligando para os clientes dizendo o que está acontecendo no mercado, se é bom vender, se é bom comprar. E tem dois outros personagens que também vale muito a pena falar. Um é o pai dele, interpretado pelo Martin Sheen, que é realmente o pai do Charlie Sheen. Sério mesmo? É o pai dele mesmo, que faz o pai dele no filme. Que orgulho de filho, hein? Pra mim esse cara não tinha pai. Não tinha. Cara, o pai dele aparece no Two and a Half Men também. A Megan Fox também vai ver, tem uma... Pode ser. O pai dele, ó, pra quem gosta de Two and a Half Men, o pai dele é o pai da Rose na série. Nossa, sério? O pai daquela vizinha maluca dele, é o pai dele, de verdade. No filme, o pai do Charlie Sheen, ele trabalha, eu acho que, não fala direito o que ele faz lá, só que ele trabalha numa empresa de avião, uma companhia aérea.
Ele trabalha numa companhia aérea e ele é um dos chefes, um dos cabeças do sindicato dessa companhia. Isso é importante ressaltar. Além dele, também nós temos no filme um personagem muito importante que é o Michael Douglas, que faz o Gordon Gekko. Todo mundo chama ele de Gekko no filme, que é um investidor muito importante. Ele é muito rico, muito famoso. E esse cara, o sonho do Charlie Sheen é ser esse cara, é ser como ele. No filme mostra, no início, ele quer arrumar alguma maneira de conseguir falar com esse Gekko e conseguir trabalhar pra ele. A maneira que ele arruma disso, ele espera até o aniversário do Gekko e consegue charutos. Ele conseguiu lá com o pessoal da companhia aérea trazer charutos, acho que de Cuba. Ele vai lá, fala com a secretária dele e consegue convencer a entrar na sala pra entregar o presente pessoalmente. O cara sabia que ele não foi lá só pra entregar o presente. Então ele perguntou, aí, o que você quer? Aí ele fala que ele é bom, que ele quer trabalhar pra ele. E essa é a trama do filme. É o carinha que realmente, quando ele começa a perceber que tem treta, ele fica bolado. Ele não é o Charlie Sheen da vida real. O filme te mostra que a parada não é só você ficar vendo os computadores. A primeira coisa que o Gekko pede pra ele fazer é espionar um dos principais rivais dele pra saber o que tá acontecendo, o que esse cara tá planejando. Aí descobre que ele quer comprar uma empresa X. Aí o Gekko vai e compra antes do rival pra fuder ele. E isso, é um filme que mostra o cara enriquecendo através disso. O início é legal que o pai dele fala pra ele: porra, você vai trabalhar com isso, cara? Você vai ser um vendedor? Aí o cara fala: não, eu não sou um vendedor, eu sou um corretor. Tem todo esse lance de ele que tá nessa pra ficar rico. O lance que eu acho foda nesse filme é o final. O final dele eu achei espetacular. Os dois ficam juntos e felizes pra sempre? Não, os dois não ficam juntos e felizes pra sempre. Isso aí é um filme... No final o cara vai preso, porra. Olha só, o filme te passa que o Gekko, ele é um cara assim muito... só liga pro dinheiro, é foda, porque ele faz discursos pra outras empresas falando que ele não é um destruidor de empresas, ele é um cara que é pelo trabalhador, ele ajuda as empresas, etc. Aí, tipo, logo depois da reunião ele fala, ó, vende tudo, destrói a empresa. Ele assim é um cara que tá pouco se fudendo. O Charlie Sheen consegue assim a oportunidade de trabalhar com ele porque ele fala sobre a empresa do pai dele, conta coisas que não era pra ele ter contado. Eu não me lembro direito o que ele conta sobre a empresa do pai. Eles iam ganhar algum processo, eles iam se tornar internacionais, uma coisa assim, que eles iam fazer muito mais viagens por um preço muito menor. Então ele conta isso pro Gekko, o Gekko compra ações da empresa do pai dele. E aí que ele começa a trabalhar com um Gekko de diferentes formas e começa a ganhar muito dinheiro. Além de várias tramas que tem no filme, muito legal é o final. O que acontece? O Charlie Sheen, ele cria um plano para ajudar a empresa do pai com o Gekko. O Gekko já tinha várias ações da empresa do pai dele. Não, a empresa não é do pai, a empresa que o pai trabalhava de avião. E ele desenvolve lá o plano dele, o Gekko fala que vai ajudar. E o Charlie Sheen consegue se tornar um membro majoritário lá da empresa de aeronáutica. Aí o que acontece no filme? Também mostra no filme que o Charlie tinha um amigo que é advogado e que ele também envolve esse amigo dele em algumas coisas. O amigo também se torna um dos membros majoritários dessa empresa. Ele tá lá conversando com esse amigo no escritório dele e ele fala, ó, eu vou lá pra reunião da empresa, você vem? O Charlie não sabia que tinha essa reunião e ele entra. E nessa reunião, que não era pra ele estar, ele vê que o pessoal tá planejando destruir a empresa que o pai dele trabalha e vender tudo. Demolir tudo, vender os aviões pra outro país e criar um condomínio lá, pra conseguir lucrar mais. Ele fica bolado, vai falar com o Gekko na hora, o Gekko explica pra ele, ó, isso aqui é dinheiro, isso acontece mesmo, lida com isso, e o Charlie finge que tá tudo bem. Ele começa a bolar um plano. O plano que ele bola, que eu acho muito maneiro. O que ele faz? Ele vai atrás daquele rival do Gekko que ele espionou no início do filme, e explica pra ele o que ele vai fazer, sem mostrar, só mostra ele fazendo a reunião e não mostra o que vai acontecer. E ele vai lá e fala com o sindicato da empresa de avião do pai dele. É interessante falar também que o pai dele tá no hospital por causa do infarto, que depois que ele soube que a empresa ia pra merda, tem um lancezinho emocional e blá blá blá. E o Charlie pede pra ele falar em nome dele no sindicato. Qual é o plano que ele faz? No filme inteiro ele ainda trabalha no Wall Street, ele ainda é um corretor, e um dia ele começa a falar com todo mundo lá que a empresa lá do pai dele vai aumentar o preço da ação. O nome da empresa é Blue Star. E começa a falar com todo mundo. Vai aumentar o preço da empresa Blue Star, vai aumentar. Começa a ligar pros clientes, liga pros seus clientes e fala que vai aumentar. O que acontece? Todo mundo começa a comprar a ação daquela empresa. O que acontece com uma ação quando
vende bastante. Profecia autorrealizável. Exatamente, cara. O cara falou que vai aumentar o preço, todo mundo começa a comprar. Quando todo mundo compra, o preço realmente aumenta. Exatamente. Especulação básica. Isso. Exatamente. E daí, isso mudou uma coisa? Não. O Gecko continua lá, sendo majoritário por causa de várias ações. Só que o que estava acontecendo é que o Gecko tinha um sindicato do lado dele. O sindicato, teoricamente, não sabia ainda que ele ia vender a empresa. Só que o Charlie Sheen vai lá e conta. Então, quando o preço estava em alta, o sindicato entra na sala. Quando o Charlie Sheen liga pro pessoal, ó, pode entrar agora, eles entram no escritório do Gecko e falam: olha, a gente não tá com você, a gente tá sabendo que tu vai foder a empresa, que tu vai vender tudo, e a gente não vai deixar isso acontecer, cara. Aí ele começa falando: não sei se estão falando, só que depois que eles convencem, que eles mostram que eles não vão botar o pé pra trás, ele fica puto, manda todo mundo embora e manda vender as ações que ele tinha, já que ele não vai ter como fazer como ele queria, decidiu vender logo. Nisso, assim que o pessoal sai da sala, não me lembro direito, mas eles comunicam pro Charlie Sheen que eles saíram e o Charlie muda. Ele fala pra todo mundo: ó, vai cair o preço, manda vender. Fala pra todos os clientes dele, fala pra todos os colegas de trabalho dele, falarem pros seus clientes, manda todo mundo falar que o preço da empresa Blue Star, a empresa que o pai dele trabalha, vai cair e que é pra vender. E foi isso que ele tinha combinado com o rival lá do Gecko. Ele falou: ó, quando o preço estiver baixo, aí você compra para se tornar um majoritário. Eles tinham assinado um contrato dizendo que ele não ia foder a empresa, que ele não iria vender a empresa ia continuar, mesmo ele sendo majoritário. E foi isso que rolou, sem que o Gecko soubesse. Todo mundo começou a vender, o preço da ação caiu, e o cara lá comprou a maioria das ações e ele se torna presidente da empresa, não, né? Quando você se torna sócio majoritário da empresa, você tem poder. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas você tem um poder sobre ela, né? Existem dois tipos de ações, as ordinárias e as majoritárias. Ou prioritárias, agora eu não lembro. As ordinárias são para você comandar a empresa. E as majoritárias ou prioritárias, tem que ver o nome, elas são para você pegar o lucro da empresa. Geralmente o que a gente compra na Bolsa de Valores é as prioritárias, que é a que a gente pega, sei lá, eu compro 1% para a empresa, e isso é coisa pra cacete. Se a empresa no final tiver lucro, no final de um ano ou dois, ela tiver, sei lá, 1 milhão de lucro, eu pego 1% desse 1 milhão. Dividendos. Mas se for da Apple, 1 milhão é coisa pra cacete, né? Exatamente, 1% da Apple você tá trilionário. Agora, se for 1% da Petrobras, brincadeira. E a ordinária é a que você manda. Se você tiver 50% das ações ordinárias, você manda na empresa, a não ser que alguém junte 50 e fale: ó, esse aqui também tem 50, e fica meio a meio. Geralmente você tem que manter mais de 50%. Para ser o dono. Para você colocar na Bolsa de Valores, tem um valor mínimo. No caso da prioritária, você tem que colocar 2/3 das ações à venda. E no caso da ordinária, você tem que colocar 1/3. Ou seja, mesmo que você coloque o limite mínimo, você continua tendo 2/3 da empresa a seu poder, se você for o único sócio. No filme não faz essa diferenciação não faz a diferenciação que se fizeram aí, só que dá a entender que seria então ordinária, que é pra você se tornar, ter poder sobre a empresa. Geralmente as ações ordinárias são compradas ou por acionistas que querem ter o poder sobre a empresa ou sobre os bancos. Porque, por exemplo, eu sou um banco e tenho uma empresa que eu quero que os salários dela venham para mim. Se eu compro as ações ordinárias, eu tenho o poder de voto de virar e falar: olha, o melhor banco para se colocar é aquele lá, e aquele lá sou eu na realidade, entendeu? Então geralmente é uma disputa de poder em pessoas que já têm poder. A pessoa normal que só quer ganhar dinheiro não procura essas ações. Mas um exemplo no mundo real, atual, sobre as ações prioritárias, que elas não geram poder, como você está falando, de se tornar um CEO, presidente ou o que seja, é o Steve Jobs. O Steve Jobs, quando vendeu a Pixar para a Disney, foram 7% da Disney pro Steve Jobs. Ele virou o maior acionista da Disney, com 7%. O neto do Walt Disney tinha 2 ou 3%. Ele ficou por isso mesmo, ele tinha 7%, beleza, ele tem 7%. Mas isso daí seria de majoritárias, então. As prioritárias, majoritárias, não sei qual que é só do lucro. É o termo. E isso gerou 8 bilhões pra ele. Foda. Quase nada.
Aí é legal que e o Gecko, que é interpretado pelo Michael Douglas, tem que vender a empresa. Ele até comenta, porra, não deu certo o que eu queria, lucrei apenas 10 milhões. Que merda. Só que também era muito legal que à noite, no final do dia, ele vê lá as notícias e ele fica putaço, porque alguém contou que ele ia vender a empresa, só quem não sabe quem. E ele vê que o que se tornou o maior acionista foi aquele rival dele. Aí que ele bateu a ficha, foi o filho da puta do Charlie Sheen que me fudeu, que organizou essa porra toda só porque eu botei o pai dele no hospital, foda-se. E o que ele faz pra se vingar então, o Gecko? Ele denuncia o Charlie Sheen por fraude, por usar informações que ele não poderia usar. É uma cena até que bem forte, quando o Charlie Sheen entra no trabalho dele todo animado pelo que ele fez no dia anterior, conseguiu salvar a empresa do pai. Ele até fala, existe justiça no mundo, quando chega lá na empresa e fala com a secretária. Só que quando ele entra, tu sente que vai dar merda, porque tá todo mundo bolado, todo mundo olhando pra ele. E no escritório dele tinha lá um policial, um agente do governo, justamente pra prender ele por fraude. É interessante que eu não esperava, ele chora quando ele é levado, achei maneiro isso. Fica tentando não chorar, mas não consegue muito. E nas últimas cenas do filme, você vê um campo aberto e parece que tá meio chuvoso e tem um cara lá no meio do campo. E tem um outro chegando em direção a ele, pela direita. Vai aproximando a tela e você vê que o cara no meio do campo é o Gecko, o fodão, e quem tá chegando é o Charlie Sheen. Dá a entender que antes do Charlie Sheen ser preso, eles marcam uma última reunião, um último encontro pra se expressar. E a maneira que o Gecko usa essa expressão é muito boa. Ele enche o Charlie Sheen de porrada, dá soco na cara, joga ele no chão, e no final ele pergunta o porquê que ele fez essa merda, que ele podia ter sido rico, ele podia ter sido o próximo Gecko, ele poderia ter tido a vida que ele sempre quis. E o Charlie Sheen explica, ele achava que ele queria ser o Gecko, mas na verdade ele é apenas o Bud Fox, e fica por isso mesmo. Só que, na parte em que o Gecko tá botando tudo pra fora, tá falando tudo que ele jogou fora, ele também comenta as empresas que eles espionaram, as empresas que eles destruíram. E quando o Charlie Sheen vai embora, mostra ele atravessando a rua, entrando no restaurante, indo lá pros fundos, e tem uma equipe policial pra pegar o grampo que tava nele. E é assim que no final o Gecko vai preso. Assim como o Charlie Sheen, também dá a entender. O filme acaba com o Charlie Sheen indo pro tribunal pra ver como é que ia ficar a sentença dele. Mas também dá a entender que o Gecko vai ser preso. Hollywood adora esses filmes que dá a entender que ninguém entende nada, né? Não, dá a entender, mas fica bem na cara. Inclusive no 2 o filme começa com o Gecko, feito pelo mesmo ator, sendo solto, né? Sendo liberto da cadeia. Esse filme, cara, eu achei muito legal. Tem muita coisa que eu não falei, eu falei só a trama principal, mas tem muitos pequenos detalhes que é maneiro pra quem estuda economia. Basicamente o que tem economia aí é especulação, né? A única coisa mais ou menos fantasiosa aí nesse seu resumo é que ninguém vai preso por especulação, né? Foram 2 pessoas presas, né, cara? Ninguém nunca vai. É raríssimo isso acontecer. Ah, tá. Fora do filme isso é raríssimo, entendi. No mundo real é muito raro você ser preso por especulação. Então vamos agora para Wall Street 2. Depois de Wall Street 1, 23 anos depois sai o Wall Street 2, o dinheiro nunca dorme. Porque eu tava doido pra ver a hora que eles iam investir na empresa dos Transformers. Começa justamente com o Gecko, do primeiro filme, saindo da prisão. Então bora lá que vocês vão falar, porque esse daí eu não vi, tem tempo pra caralho. Bom, tem o garoto do Transformers. Ele é corretor da Bolsa de Valores. E ele trabalha num banco de aplicação. E o filme começa com ele recebendo $1 milhão de presente da empresa. Por quê? Por causa de um bônus. O chefe gostava dele. Ele deu um bônus de $1 milhão pra ele. Porra. Só que o dono da empresa falou pra ele: não investe esse dinheiro, compra um apartamento, vai viajar. Só que ele é corretor da Bolsa de Valores, sabe que o dinheiro é fácil, pegou os $1 milhão e investiu tudo na empresa que ele trabalhava. Depois ele descobre que a empresa vai quebrar e que ele vai perder todo o dinheiro. Bonito. Também é interessante falar que esse cara, ele é noivo da filha do Gecko. Exatamente. Que depois o Gecko vem pra
fazer umas mirabolâncias com ele, porque o Gekko finge que não vai mais especular na bolsa de valores, vai dar palestras sobre como é errado o que ele fazia, só que no meio do caminho ele se mostra que tava fazendo tudo de novo. Volta pra... Cara, o que eu me lembro desse filme é que é a mesma coisa, o novo personagemzinho, o Jacob, ele é o cara bom, só que ambicioso, começa a seguir esse caminho. Sabe que o Gekko era foda, o pai da noiva dele, e começa a confiar nele. E no final ele fode todo mundo. Eu me lembro disso, que no final ele fode o cara e eu acho que a filha também, pra voltar a ser quem ele era. Grande filho da puta. O cara é foda. Ele fala no primeiro filme com a mulher lá, você não acredita, você não vai cair nessa de que amor existe, né? Essa porra não existe. Só o que existe é o lucro. Nada além disso pra falar? É igualzinho o primeiro filme, porque o que você falou, as ideias são as mesmas, ele faz a especulação, são as mesmas coisas. A única diferença é que agora tem uma carinha bonitinha que fazia Transformers e tava famosinho, e é agora o especulador da vez. Na realidade, ele só toma na cabeça. Uma coisa que eu percebi agora, cara, o filme tem 23 anos de diferença um pro outro. O Michael Douglas não mudou nada. Como é que ele fez tipo Roberto Leal. Eu falo do Harrison Ford, me sacaneia. Aí falo... Caraca, eu tô aqui olhando, o cara não mudou nada. Da mesma merda, 23 anos, cara. O cara tá de parabéns. A verdade é que o segundo filme, na realidade, é um remake do primeiro com outra historinha, né? É tipo, vamos fazer dinheiro com aquele filme antigo que deu dinheiro da última vez, mas vamos dar uma repaginada nele. O filme é exatamente igual, pelo que você falou, especulação. Eu não vi o primeiro, mas... Mas no final, o Gekko se dá bem. Aprendeu, né? Aprendeu com os erros. Hollywood está sem ideias para filmes. Nunca teve muito. Eu ia falar isso. Robocop, vide Vingador do Futuro. O Charlie Sheen aparece nesse filme? Não sei, cara. Não, Tá cara, aqui, ó. ele tava Tá drogado. aqui. Não, tá aqui, elenco. O Charlie Sheen. Tá aqui, ó. Elenco, Charlie Sheen, Bud Fox. Ele aparece. Ele tá num coquetel que eles vão. E aí o Charlie Sheen pega o champanhe e... Opa. Tá, então passa só as suas impressões se o filme é bom, se vale a pena ver, quem tá ouvindo. O filme vale a pena ver, sim. É um bom filme. Não vai te ensinar nada sobre economia, a não ser que você queira... A não ser que você queira... Não, a não ser que você queira especular, porque ele ensina de uma... Ensina não, mas... Mostra que especulação existe até hoje, né? É uma falácia achar que especulação não existe mais desde a crise de 29. Só existe especulação. Nesse filme mostra a Wall Street? Mostra, sim, o banco que ele trabalhava, mas o Wall Street e os bancos, etc, não. Mostra como é que tá hoje, que é o pessoal não ficar mais ligando, que agora é computador? Mostra. Inclusive mostra o garoto trabalhando num computador. Porque na realidade você tem a Bolsa de Valores, né? O prédio Bolsa de Valores, e você tem os bancos em volta. Né? Você tem os bancos em volta, os corretores. Você tem gente que trabalha no banco, que é onde o Bane foi roubar o dinheiro do Bruce Wayne. Se dinheiro fosse tão fácil de roubar, eu já tava quadrilionário. Então, você tem aquela área de trabalho, que é onde as transações realmente são feitas, a resposta do servidor é imediata, e você tem as corretoras em volta, que ficam em Wall Street, no caso de Nova York. Por que você trouxe essa? Eu não entendi o que o Bane no filme do Batman fez naquela porra. Ele não fez nada. Ele botou um pendrive lá e levou lá. Mágica. É igual o Bruce Wayne fica pobre do dia pra noite. Aí a empresa de luz fala assim: esse cara não vai conseguir pagar a conta de luz no final do mês, deixa eu ir lá cortar a luz dele. Corta logo essa porra. Virou notícia, né? O cara é pobre agora? Exatamente, ele não vai pagar a conta não, ele não tem dinheiro pra pagar a conta de luz. Tipo, teoricamente o Bane foi lá com o notebook e conseguiu acesso de várias contas e mandou elas pra uma conta separada. Basicamente sim. Não teria, tipo, houve um atentado na Wall Street, não teria como paralisar as transações naquele dia? Sim. Você acha que o cara mais rico do mundo é assaltado e fica por isso mesmo? Você acha que Carlos Slim foi assaltado do dia pra noite e ele ficou pobre? Cara, que é isso?
Que mundo é esse que a gente vive? Porra. O maníaco entra na bolsa de valores, faz mó atentado terrorista. Ah, o Bruce Wayne ficou pobre naquele dia. Ah, se fudeu. Para o mundo que eu quero descer. Para que o Bruce Wayne, como o homem mais rico do universo DC, tava de sacanagem com a minha cara, porque o único investimento que ele tinha era na bolsa de valores e na empresa dele. Puta merda, esse cara não tinha um prédio, não tinha uma empresa sem ser as indústrias Wayne, cara. Puta merda. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Certo, então vamos agora para o Lobo. Só um comentário do Lobo. O Lobo se você ainda não assistiu, você antes de assistir, você assiste Hangover, depois você assiste American Pie e assiste Wall Street. Porque é uma fusão desses todos. Exatamente, você junta todos eles aí dá o filme. Tem que lembrar que no Wall Street 2 tem um banqueiro que é muito engraçado, que ele fica... Tudo ele assobia. Ah, o dinheiro foi embora, ele... tudo ele assobia. Eu acho que ele cheira a mesma cocaína que o Lobo de Wall Street cheira. Pode ser. Muito bem, esse aí é o filme de Martin Scorsese, ano passado, acho que foi final do ano passado, filme recente, tava até agora pouco no cinema. Ele tá cantando mesmo enquanto eu tô falando? O que é isso? Acho que é a musiquinha que eles fazem no filme. Música do filme, cara. Tem É que o ter, que? Pirata, isso? É, tipo pirata, tu não viu não? Que filme é esse que vocês estão falando? Eles têm momentos que eles fazem essas musiquinhas, tipo, sei lá, pra que fica o time. batendo no peito, parece Isso. Tem uma Exatamente. Essa musiquinha é o quê? No início do filme, quando o Leonardo DiCaprio ainda é um jovem padawan, Isso aí. ele ainda é um cara bonzinho, tá entrando nesse mundo. Ele conhece um cara que a conversa no restaurante é espetacular. Vocês se lembram dessa conversa? Muito bom, muito bom. Que o cara pergunta, o cara cheira a cocaína lá na mesa do restaurante, foda-se, Exatamente. oferece pra ele, fala, tu quer não? Ué, tu não cheira? Isso vai ter que mudar, tu sabe disso, né? Tu não vai ser um corretor de Wall Street sem cheirar cocaína, onde é que já se viu? Quantas vezes por semana você bate uma? Aí o cara... Você tá maluco, eu faço 2 por dia pelo... Exatamente, aí pergunta aí, quantas vezes você bate? Não, isso não vai dar certo, você não pode ser um corretor fazendo isso só 2 vezes por semana. Você fica tenso, cara, eu tenho que ser pelo menos umas 2 por dia. E do nada, isso eu achei bizarro, eu pensei, o cara tava loucaço. Do nada o cara começa a bater no peito dele e fazer ho, ho, ho. Oh, 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 e faz comigo, porra, faz comigo. E o maluco, esse cara tá doidão. Esse cara devia ser um puta cliente, né? Porque ninguém fala nada. Ah, beleza. Não, o cara devia ser da casa, pedir os pratos mais caros. Não, deixa ele é excêntrico, deixa mesmo que esse cara pelo menos o lucro dá. Então, cara, o Wall Street começa justamente com isso, o jovem ambicioso, acabou de se casar com a mulher bem legal, tipo, cara de família, cabeleireira, e quer conseguir o dinheiro pra formar a vida dele. Ele usa o Wall Street pra isso. O filme conta justamente da mudança do caráter dele, entre outras coisas. O homem nasce bom e a sociedade o corrompe, ou o homem nasce mal e ele corrompe a sociedade? Perguntinha escrota essa de sociologia. Isso porque esse viado trancou a matéria de sociologia da faculdade. O homem é neutro, alguns nascem mal, outros nascem bom, é isso aí. Culpa é de Deus. Juro, prometo que quando eu terminar a sociologia eu volto pra responder. Tu acha que tu vai ter a resposta? Mostra lá o Wall Street, aquela loucura que a gente já falou. Só que é curta a passagem dele no principal, na principal lá de Wall Street. É curta, porque acontece alguma coisa que acontece mesmo, que todo mundo... A corretora que ele trabalha... Não é a corretora, é a Black Monday, 1987 aquilo. Eles estão lá trabalhando e em um determinado momento todo mundo fica estático e olha pra lá pro telão. Acontece alguma coisa.
19 de outubro de 1987. A corretora não sei se fechou, mas ela pode ter diminuído de tamanho. Foi mais um crash da Bolsa de Valores. Começou em Hong Kong e aí veio. Quando chegou nos Estados Unidos, a galera viu a merda que tinha dado. Aí ele já perde o emprego dele. Porque ele recém começou. Se a empresa diminuiu de tamanho, você prefere primeiro. pagar a multa. Exato. Você prefere pagar a multa para um cara que tem um dia de trabalho ou para um cara que tem 20 anos, 30 anos? Só não sei se é no primeiro dia que isso acontece. Ele vai... Não, acho que não é não, cara. Porque você vê que ele começa mó ingênuo. Só que quando ele sai dessa empresa, ele já tá mais ou menos assim, ligado como é que funciona. Ele já tá meio craque em como vender ações. Não, na verdade, isso acontece quando ele consegue a autorização dele pra corretar na bolsa. Porque diferente do Brasil, pra você ser corretor nos Estados Unidos, você não precisa ser economista, né? Tem que ser um bom vendedor. Aqui no Brasil você faz uma prova pra virar corretor, né? Me formei, vou trabalhar no banco, pronto, sou corretor. Você tem uma prova pra fazer e um curso também. Lá nos Estados Unidos você só tem um curso e a prova, você não tem que ter a faculdade. Então acontece o crash, ele sai lá do corretor que ele tava e ele começa a procurar emprego. Acabou de se casar, tá construindo a vida dele. Ele tava procurando emprego no jornal e ele ele tava aceitando qualquer tipo de emprego. Mas ele descobre que tem uma empresa contratando no meio da crise os corretores de bolsa de valores, de Wall Street. E aí quando ele vai lá, a empresa é um fundinho de quintal. É um pinico aquilo. Exatamente, só tem gente mal vestida. A secretária é uma velha lá, toda... A primeira coisa que ele viu que ele topou um emprego na hora foi a comissão. 50%. Exatamente, o Wall Street ele tinha 1% sobre as vendas, enquanto nessa nova empresa ele tinha 50% sobre as vendas. Então se ele vendesse 50 mil, ele tinha 25 mil de lucro. Só que isso não é legal, porque na realidade essa tal essa empresa que ele vai é uma bolsa de valores dela mesmo, que você investia em empresas pequenas demais que não podiam ir para Wall Street. Então era o borracheiro ali da esquina. Eles tinham um termo pra isso, eles chamavam de empresas lixo, né? Que eram empresas de centavos, né? E aí também o dá outro apelido porque os papéis dessa empresa eram rosas, né? Ou então eram vermelhos. Aí chama de red paper. Enquanto os de Wall Street são azuis. Então ele vê uma grande chance de lucrar. Essa é uma diferença do Brasil. Essa é uma diferença do Brasil para os Estados Unidos. Aqui no Brasil você não tem mais papel. Nos Estados Unidos você ainda pode ter o seu papel. E na primeira ligação que ele faz, os pessoal lá ficam boladaço com ele. Pô, esse cara sabe vender. Fica tudo. Ele fica, sei lá, 5 minutos na ligação. Ganha 2 pau. Convencendo o cara a comprar. E o pessoal fica tão impressionado com a articulação dele de falar, de convencer. Tu até vê um dos caras da direita, pega um bloquinho e começa a anotar o que ele tá falando. Ele teve treinamento nos melhores lugares, né? Ele foi treinado para vender para pessoas que não caem em bobagem. Aí quando ele chegou para falar com essas pessoas comuns, era roubar doce de criança. Exatamente, era muito fácil. O cara te liga e fala, olha, você dá $2.000 pra mim e dali a 6 meses você vai ter 10 mil. Pô, um cara que não tem informação, nego cai até hoje com essas SMS de celular, ligue pra cá que você ganhou 50 mil e um carro. Verdade. Nego cai até hoje se nego não caísse, não teria mais, né? Exatamente. O sogro de um professor meu caiu nessa. E aí, como é que muda o lance? Porque ainda tá na empresa de merda, só que ele consegue dar uma virada. Como é que funciona essa virada que ele dá? Ele tá lá trabalhando nessa empresa, nesse papelzinho de lixo, ganhando dinheiro pra caramba, e conversando com a mulher dele lá no restaurante, a mulher dele fala assim: por que você não começa a vender pra rico? Porque até então... Mas como é que... tem um determinado momento que a empresa se torna dele. Quando é que acontece isso? Então, ele abre isso, ele abre a empresa dele. Nisso ele tá no café lá, tá tomando café, aí chega o maluco lá, que é tipo como é que é o nome daquele doidão do Hangover? Que é o barbudo. Tô ligado. Essa parte eu achei ela inacreditável. É tipo aquele filme do Will Smith, que o maluquinho vê o cara saindo do carro e fala: nossa, cara, que carro foda, quanto é que você ganha?
Exatamente isso. O carinha gordinho do filme vê o Leonardo DiCaprio saindo do carro, indo pro restaurante, ou então pro lanchonete, e pergunta, caraca, que foda, cara. E ele segue o Leonardo DiCaprio dentro do restaurante e pergunta, porra, eu queria saber, quanto é que você ganha, cara? Só que ele é do mesmo prédio dele, então ele ficou impressionado. Ele é do O cara mesmo mora no mesmo prédio que eu. É isso, eles moram no mesmo prédio. Por isso que ele fica tão impressionado e pergunta, quanto é que você ganha? Aí ele fala. Ele falou, no último mês eu ganhei 70 mil, uma coisa assim. Não, presta atenção. Ele mostra, aparece o carro, aí ele tá lá no lanchonete. Aí ele fala, aquele carro lá é seu, cara? Ele, Mas ele, cara, você mora no mesmo prédio que eu. Como você ganha aquele carro? Quanto você ganha? No último mês eu ganhei 70 mil. Não, pra ser mais exato, 72 mil. Aí ele falou assim, se você me apresentar o seu contra-cheque e provar que você ganhou isso, eu largo meu emprego agora. Exatamente. É engraçado que na cena seguinte tá o cara no telefone público falando com o chefe, ó, tô me demitindo. exatamente. E aí eu pensei, porra, é isso? Fudeu a vida do cara? Mas não, ele chama o cara pra trabalhar com ele. O cara desiste do emprego pra ir fazer o que o Leonardo DiCaprio tá fazendo. E entra na empresa dele. Aí eles montam a empresa. É aí que o filme vira a porra louca, desgraçada, que é muito Hangover. Basicamente American o que eles Pie. falam pra gente, se você é investidor ou aplicador ou corretor de Wall Street, você come puta, cheira cocaína Não, você e é não, muito não, doido. Você não cheira cocaína, você respira cocaína. Come no café da manhã. Cara, não, então a partir daí começa a mostrar como que é essa vida de investidor que bem sucedido. E mostra a empresa deles crescendo aos poucos, só que mostra, cara, que o ambiente de trabalho é uma loucura. É tipo, tem um maluco fazendo a ligação num canto da sala e no outro tem um cara comendo uma puta. Na frente de todo mundo. É tipo isso, cara. Tem uma parte que ele fala... Não, tava tão quente o negócio aqui dentro que eu precisei liberar o banheiro de não sei que hora até que hora pra eles poderem transar lá dentro sem ninguém interromper. Tem a cena que mostra aqueles elevadores de vidro, sabe, que todo mundo pode ver. Exatamente. A mulher tá lá com o cara fazendo oral nele. Exatamente. E é engraçado que o Leonardo DiCaprio ele também narra o filme. Ele fala, essa daí é fulano, esse é o fulano. Eles se casaram um tempo depois, só que acho que 8 meses depois o fulano se matou porque ele descobriu que ela deu pra todo mundo no escritório. Então o filme realmente é bem pesado, essa putaria toda. Qual é a parte que interessa nesse filme mesmo? Essa daí que a gente tá falando agora. Tirando a Black Monday e, de novo, especulação. Esse filme é outro filme de especulação. Basicamente, o que os filmes de Hollywood ensinam pra gente é que a gente tem que especular pra ficar rico, né? Exatamente. Tem essa vida legal. Ele destrói o casamento dele, porque ele conhece lá uma porra... Essa é uma das lojas mais bonitas que eu vi na minha vida, que tem no filme. Eu ia falar isso, né? Eu trocava também. Porra, aí ele troca ela por essa, chega a ter filhos com ela. Tem uma cena que eu também acho hilária, que a mulher tá puta com ele por algum motivo. Aí ela abre a perna pra câmera? Ela começa a abrir as pernas pra ele, falando que ele não vai ter mais isso e tal, e ele começa a cair nessa, ele começa a falar, não, faz isso comigo não e tal. Aí quando ele deixa passar um tempo e fala, então querida, tu se lembra que esse aqui é o quarto do bebê, né? Tá vendo aquele ursinho lá em cima da estante, tá olhando pra cá, o olho dele não é meio estranho, uma luzinha vermelha. Manda um abraço aí pros seguranças, fala aí, gente. Os seguranças lá tudo. Perde o casamento, mas não perde a piada, né? Esse filme é muito engraçado. Filha da puta, por sinal, porque quando ele quebra, ela se separa dele, né? Não, mas pelo menos ela deu o último gostinho, eu achei isso maneiro. Ela fica falando, vamos fazer como se fosse a última vez, vamos fazer como se fosse a última vez. Aí quando termina, então, foi a última vez. Tchau pra você. É muito legal também, eu não me lembro o que acontece pra ele começar a se fuder. É o que? A investigação tá muito pesada em cima dele, né? Porque ele começa a enriquecer muito rápido, né, cara? Não. Ele se fode porque a investigação tá muito pesada. E aí um cara, parceiro dele, sócio dele lá da empresa, tava especulando em outra empresa e essa empresa foi pega. E aí quando essa empresa foi pega, o cara fez um acordo. Olha, eu entrego ao outro lá que vocês querem, mas vocês me livram. E aí nessa que foi a merda, porque a outra empresa quebrando que pegou ele. Então foi aí que eles fizeram um acordo com ele, que se ele deixasse a empresa e fosse ver a vida dele normal,
sem trabalhar lá, eles deixavam ele. Não, a CVM, né? Eu não sei se tem esse nome lá nos Estados Unidos, mas é assim, é a responsável pela corretagem, que seria a agência reguladora. Oferece um acordo para ele lá, que ele deixaria a empresa e aí acabaria todo o processo de investigação contra ele, logo o FBI não poderia pôr as mãos nele. É muito legal que ele vai fazer o último discurso dele, porque ele ia deixar a empresa, falar pra todo mundo, e no meio do discurso ele fala: foda-se, vou ficar, tô nem aí, pode investigar essa porra, eu vou largar minha empresa construindo nada, eu vou ficar em casa fazendo compras, não, vou continuar aqui, foda-se eles, todo mundo, cara, parece tipo uma seita, fica todo mundo, isso aí, aí eles começam a fazer aquele trequinho no peito. O que é a maior burrice do mundo, né? Ah, sim, você tá prestes a ser preso. Tu tá rico pra caralho. E te dão a chance. Tu pode viver sua vida aí que a gente larga. Não, vou continuar. Não, e o mais idiota desse filme é a maneira que eles arrumaram pra lavar dinheiro. A única maneira que eles arrumaram pra lavar dinheiro é enfiar dinheiro na cueca e enviar pra Suíça. Eles aprenderam isso com o quê? Com o Maluf, porra? É muito escroto, né, cara? E... porra. Agora me explica, o que exatamente que ele faz que é ilegal? Vender ações que não existem. Ele nunca deixou de vender as ações vermelhas. Ele ganhava aquele dinheiro todo com ações vermelhas. As ações não existiam. Ele não era uma corretora de Wall Street ou de Chicago ou whatever. Ele era uma corretora de porra nenhuma. É a mesma coisa que eu chegar e falar pra você: olha, tá a fim de comprar aqui 10% da minha borracharia? E tu comprar. Mas os clientes deles obtinham lucro também, senão ele não teria cliente. Não, alguns obtinham, mas geralmente não. Ele até gerava lucro para alguns clientes exatamente pelo que você falou, senão ele não teria cliente. O problema é o que saiu na Forbes, eu acho que foi na Forbes ou na Bloomberg, eu não lembro, que ele dá uma entrevista achando que vai sair o maioral, e aí a manchete era: o lobo de Wall Street, o Robin Hood, que rouba dos ricos e dá pra ele mesmo. Ótima manchete. Ele até discute lá com aquela mulher, com a mulherzinha, e ela fala: não, mas isso é bom, qualquer notícia, falem bem, falem de mal, falem de você. E aí no dia seguinte tá sobrecarregada de gente. No dia seguinte tem centenas de pessoas pedindo pra trabalhar lá. Muito foda, muito foda. Um funcionário novo tá limpando a mesa, tá fazendo alguma coisa. Tá limpando o aquário. Tá só limpando... que no dia do IPO, né, aqui no Brasil, o IPO da empresa de sapato dele. Tipo, eles iam ganhar milhões e o cara, em vez de estar se preparando, tava limpando o aquário. Nossa, é muito louco. A empresa de sapato era do amigo daquele, do coadjuvante lá, que eles criaram a empresa que era pra justamente entrar em Wall Street pra ser... Exatamente, ganhar dinheiro de especulação em Wall Street. Porque eles iam abrir uma empresa que fazia uns troços feios pra cacete. Mas já ia começar valendo milhões, porque eles mesmos estavam especulando em cima. E aquela história, eles estavam especulando com o dinheiro deles, que é muito dinheiro. E aí, quando você vê uma empresa ganhando muito dinheiro, o que você faz? Vai junto. Vamos junto. E eles eram donos de 80% da empresa, eu acho. Exato, só que aí era um laranja, né? Não era ele. Exatamente. Quem não pode ter. Aí a loucura da cena é que o Leonardo DiCaprio vê, aponta pro gordinho: tá vendo aquilo dali? O cara tá limpando o aquário? Aí o gordinho vai dar um esporro nele, dá um esporraço. Não satisfeito, pega o peixe e engole a porra do peixe. Depois tá com o aquário na cara do maluco e manda embora. Tipo, passou uma mensagem pro cara, né? E demite o cara, eu acho. Deu uma de Steve Jobs ali. Deu uma de Steve Jobs, demitiu o cara no elevador. Na realidade vale a pena dizer que esse filme é baseado em fatos reais, né? O Wolf of Wall Street existe. E realmente, eu acho que dar palestra é o último. Em vez de virar hippie, quando nem virar hippie dá certo, você vai dar palestra. Quando todo mundo se ferra nesses filmes, você dá palestra. Ele e o gordinho, eles são drogados, todo mundo lá é um bando de drogado. Eles conseguem dar uma droga diferente. Deixa eu falar. É aquela droga indiana, não, é porque é aquela droga indiana. Não, então, lembra que eles tomavam remédio pra dormir, só que aí foi proibido, eles acharam o original, da Índia. Aí eles tomaram, só que não fez efeito. Aí eles tomaram mais.
Aí depois acho que eles estão até de novo, uma terceira vez. Nada fez efeito. Então o rapaz, ele recebe uma ligação, o Leonardo DiCaprio recebe uma ligação do pai dele, dizendo que ele queria falar com ele, mas tinha que ser de um telefone público, porque estava grampeado. E ele sai lá da casa dele, vai pro hotel mais próximo de carro e tá no telefone público. Durante a ligação com o pai dele, por sinal o pai fala que deu alguma merda, que acho que é aí que ele fala que o cara da Suíça foi pego, não me lembro. No meio da ligação, que toda aquela droga que ele tomou faz efeito. Ele fica tão fudido que ele não consegue fazer nada, ele cai no chão e ele tá sabendo que o pessoal vai tentar pegar ele agora, ele vai se arrastando, é muito angustiante a cena, ele vai se arrastando em direção ao carro. Merecia um Oscar essa cena. Essa cena mereceu, muito louco, nossa, muito louco. ele vai se arrastando, completamente ferrado. E é legal que mostra, ele consegue entrar no carro, consegue fazer pegar. E na cena seguinte mostra ele chegando, o carro impecável, ele fala, Ainda bem que não sofreu. Ainda bem que eu não sofri nenhum algum acidente, até que eu fui muito bem. Ele chega na casa e tá o gordinho falando com alguém que não devia falar. E ele quer impedir o gordinho de fazer isso. Ele tava ligando pro banco suíço. Isso. Ligando a carta que ele tinha feito. E tava grampeado, então não podia falar nada. Eles começam a brigar. O gordinho, ele se engasga lá com alguma comida, acho que com uma uva, com presunto, isso, e é muito engraçado, cara, que ele cai no chão sem respirar. A esposa do Leonardo DiCaprio fala pro Leonardo, faz alguma coisa, ele vai morrer. É muito engraçado. Ele não consegue se mexer, deixa eu falar, porra. Ele não consegue se mexer, não consegue fazer nada. Não consegue ajudar. E na televisão da sala tá passando o Popeye. Mostra o Popeye comendo espinafre, vendo aquela musiquinha. E ele, pra ganhar força, que nem o Popeye quando come espinafre, ele pega a cocaína e cheira. E ele faz uau! E aí ele vai lá e começa a bater no cara, fazer aquele respiração e apertar o peito dele pra ele conseguir respirar. Cara, essa cena merece uma salva de palmas de conseguir associar espinafre com cocaína. Ficou genial mesmo essa cena. Essa cena ficou genial. O grande final é a grande lição de vida, né, cara? Você é preso. Pode fazer as coisas, se você for preso, se nada der certo, você vira palestrante. O final do filme, ele justamente na palestra, entregando a canetinha pro pessoal, me vende isso. Sempre vai ter um trouxa querendo pagar. Eu gostei quando ele faz isso no meio do filme com um cara, me vende essa caneta. Ele pega a caneta e fala, me passa seu número, por favor, de telefone. Aí ele, não tem a caneta, ó, quer comprar? Exatamente. Gerando demanda. Exatamente. Uma boa resposta. Mas não é. Algum economista aí, algum pensador famoso falou isso. Que mais vale um copo d'água no deserto do que uma barra de ouro. Profundo, hein? Legal que ele parou pra pensar uns 10 minutos. Não, é que é pra ecoar a profundidade do que você disse, entendeu? Então, porra, tem que ter aquele silêncio contemplativo. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on a wedding ring. Vamos agora, na minha opinião, acho que é o filme mais importante de ser assistido, que é o Too Big to Fail, Grande Demais para Quebrar, título em português, filme de 2011, da HBO, dirigido por Curtis Hanson. Bom, esse filme é o único que tem alguma verdade por trás, não mostra uns tiozinho banqueiro cheirando cocaína. Esse filme retrata a crise de 2008. O Wall Street 2, ele retrata a crise de 2008 um dia antes, eu acho, ou alguns dias antes. O Too Big to Fail mostra talvez até um mês antes, que é quando os bancos começam a quebrar. E aí eles falam dos Bears, que quebraram, e o próximo a quebrar é os Lehman Brothers. Esse banco, os Estados Unidos, não queria ajudar, né? Porque é aquela história. Se eu ajudo a cagada que eles fazem, eles vão começar a fazer cagadas muito maiores. Então eu tenho que deixar alguns de exemplo. Olha, eu ajudo alguns só. É o nome do filme, Grande Demais para Quebrar. Quando o primeiro banco grande de verdade, que não podia quebrar de jeito nenhum,
tava ameaçado de quebrar, o chairman vira e fala: parabéns, vocês acabaram de achar um banco grande demais pra quebrar. Se era isso que vocês queriam, conseguiram. Aí tem a parte, um dos exemplos legais que ele usa desse banco, eu não lembro agora qual era o banco que ia quebrar, que era grande demais, mas ele fala: o leasing do avião que trouxe a gente pra Washington é deles, o prédio que a gente tá foi construído com dinheiro deles, ele deu vários exemplos sobre coisas que foram construídas com esse banco. Se esse banco quebrasse, o próprio sistema federal quebrava, porque eles estavam com dinheiro dentro do banco. Sério, nesse filme passa a visão de vários bancos, de vários banqueiros, principalmente do secretário de Tesouro Nacional. E o presidente do Banco Central. E o presidente do Banco Central é muito frouxo. Na boa, que era aquilo? Eu trouxe a veia pra você não ter uma indigestão, cara. O cara que fez o presidente do Banco Central é quem? É o barbudinho lá que tá toda hora comendo... Não, mas... Cara. Nossa, é uma das melhores atuações que eu já vi desse cara. Esse cara tava demais. O sistema tá quebrando e ele fala assim: olha, come tua aveia porque vai esfriar. Então explica aí, o que aconteceu pra rolar essa crise? Qual foi a merda que deu? 2008 foi o subprime, pô. Os papéis podres Desenvolve isso. das hipotecas americanas. Acontece o seguinte, tinha um mercado americano imobiliário. E aí eles começaram a abrir demais o crédito, a conceder crédito para as pessoas. Alguma coisa parecida está acontecendo no Brasil. Não estou dizendo que vai ter bolha no Brasil. Longe disso não ter esse poder de adivinhação. Mas eles começaram a conceder crédito para as pessoas comprarem os seus imóveis. E essa concessão de crédito, ela foi afrouxada. Eles não tinham muitos critérios para conceder o crédito. Saiu concedendo crédito para quem queria. E aí, com o desenvolver, foi só inflando cada vez mais. E chegou um certo ponto que as pessoas não tinham como pagar esses empréstimos. E lá nos Estados Unidos, se você não paga o empréstimo, o banco pega o seu carro ou a sua casa, a hipoteca, né? A casa está hipotecada. Na realidade, o carro no Brasil também acontece isso. Tanto é que tem aquele adesivo no carro velho, que o carro é velho, mas pelo menos é meu. Porque a realidade é essa, quando você financia um carro, o carro não é seu, ele tá concedido a você. Mas a casa não, a casa de fato você não pode tirar. Mas pelo que eu percebi no filme, os bancos estavam sem dinheiro, estavam precisando de dinheiro. O que acontece? Começa esse problema de hipotecar. Se as pessoas não têm como pagar as suas hipotecas, o banco não vai receber dinheiro. Os bancos começaram a vender as hipotecas. Por quê? As agências, essas agências de regulação, a Standard & Poor's, essas agências aí que ficam dando classificação de risco para os países. Ela não é reguladora, ela é uma empresa de avaliação. Isso, exatamente. Elas deram avaliação positiva para esses papéis dessas hipotecas, essa reavaliação dos papéis. E aí todo mundo começou a revender isso aí, pô. Se a Standard, as agências de regulação dizem que o papel é beleza, é quente, vamos comprar. O papel é bom. E aí a galera começou a comprar isso. Só que era um papel podre. Só que tem que falar, Standard & Poor's. Quem é a Standard & Poor's? A Standard, mais precisamente, que depois se juntou com a Poor's, ela foi a única empresa na crise de 29 que falou, antes dela explodir, vai dar merda. O que acontece em economia? Quanto maior a sua credibilidade, mais dinheiro você gera. E é exatamente o que aconteceu. Se aquela empresa em 29 falou pra gente que ia dar merda e agora em 2008 ela tá falando que não vai dar, eu vou em cima dela. E aí o que acontece? Os bancos, por causa da crise, as pessoas não tinham como pagar as hipotecas, os bancos começaram a sofrer com liquidez. Não tinha dinheiro para poder pagar essas coisas. E aí foi efeito cascatinha que deu o problema todo. Quebrando pequenininho. Como o sistema financeiro é interligado, a famosa maldita globalização. Se um vai quebrando, efeito cascata, até a gente encontrar um que seja grande demais para quebrar e o governo tenha que ir lá e dar o nosso dinheiro para poder salvar
aqueles ordinários, porque senão, se não salvarem, o sistema quebra. E não pode quebrar o sistema. Por isso, teremos sempre ordinários fazendo isso. Ordinários grandes o suficientes para não, para que as suas merdas não sejam culpadas por isso. Se bem que, eu acho que eles foram multados, né? Bilhão? E daí? O dinheiro que ele dá pra essas empresas emprestarem e no final não emprestam porra nenhuma. Exatamente. É igual a Samsung que foi multada em 1 bilhão da Apple, mas beleza, eu copiei o iPhone e virei a maior fabricante de smartphones do mundo, de celulares do mundo, tenho uma participação no mercado gigantesca, 1 bilhão pra mim não é nada. Paga a multa e tá tudo certo. Exatamente. Certo, então o filme mostra a situação de todos esses bancos, esses banqueiros que estão vendo que vai dar merda, estão vendo que vão ficar sem dinheiro. E a primeira coisa que eles pedem é ajuda pro governo. Sempre será assim. E o governo não quer ajudar justamente pelo que o Coreia falou. Justamente porque eles têm esse receio de que se, o pessoal tá com problema, vamos ajudar, vamos livrar os caras, pra da próxima vez ter problema de novo, a gente tem que livrar os caras de novo. Não, o governo fala, vamos deixar eles se virarem. Se juntem aí, arrumam essa merda que vocês arrumaram. Isso aconteceu no Brasil, aqui com o Ike Batista, né? O Ike Batista começou a quebrar, o que ele fez? Ô, BNDES, me empresta um dinheiro aí. A diferença é que o BNDES emprestou. Exatamente. Tem uma cena muito legal que mostra o secretário de Tesouro dos Estados Unidos conversando com a esposa dele, que ele não estava conseguindo dormir, foi lá pro quintal, a esposa segue ele, conversar com ele, e ele explica o que vai acontecer. É muito legal que ele fala que se eles não resolverem a situação, as pessoas vão perder a credibilidade nos bancos, elas vão querer pegar o dinheiro delas, porque elas não acreditam mais que os bancos tenham o poder de guardar o dinheiro delas. O banco vai ficar devendo dinheiro, todos os bancos vão ficar devendo dinheiro pro Banco Nacional, vai ser um caos do caralho, é muito foda. E esse dos filmes que a gente comentou é o filme que mais vale a pena ser assistido, porque realmente te passa muita informação. Só explicando essa questão dos bancos, todo mundo sabe que o banco não tem dinheiro para todo mundo. A gente deposita o dinheiro lá, tanto que se você for retirar uma quantia, um valor superior, não sei, vamos supor, a 5 mil reais, você tem que agendar no banco, e aí daqui a 2, 3 dias ele vai te dar esse dinheiro. Isso porque o banco não tem o dinheiro lá. E isso é desde que banco é banco. O banco empresta o nosso dinheiro. Você tá lá na sua conta, ele tá lá emprestando o seu dinheiro, fazendo as movimentações, enfim, que ele tá fazendo lá. Se você quer o seu dinheiro, ele pede um tempo pra você, vai lá, junta o seu dinheiro e te entrega. Basicamente é isso. E se tem uma crise e que um banco quebra, e as pessoas veem, poxa, aquele banco quebrou, será que o meu não vai quebrar? Porra, vou lá, vou tirar meu dinheiro. Aí você faz isso, o outro faz isso, todo mundo faz isso ao mesmo tempo. Porra, o banco não tem dinheiro pra dar pra todo mundo ao mesmo tempo, porque o dinheiro tá em aplicação financeira, tá no Tesouro Nacional, tá em série, numa carteira, no portfólio de investimento do banco. Aí o banco vai recorrer a quem? Ao Tesouro Nacional. Mas aquele banco recorreu ao Tesouro Nacional, o outro banco também. E aí começa todos os bancos, todo mundo recorre ao Tesouro. Opa, crise no sistema. Deu crise no sistema, ferrou. E na situação de 2008, mais de um banco quebrou. Vários bancos quebraram e está se tornando uma situação perigosa. Mas o que acontece? Vocês esqueceram de falar. Primeiro que varia, esse negócio de limite de saque varia. Mas o que mais importante de falar é que existe uma coisa chamada que é depósito compulsório. Que o Banco Central, o Fed, o Banco Central de cada país exige que uma porcentagem do dinheiro que foi jogado dentro do banco pelos clientes seja obrigatoriamente enviado para o Banco Central. E durante a crise de 2008, o compulsório norte-americano era ínfimo, não aguentaria nada. O brasileiro já era um pouquinho mais forte, mas para a crise não chegar aqui, além desse negócio de consumismo e etc., uma das coisas que foi feita aqui no sistema é aumentar o compulsório bancário. Eu acho que eles dobraram o compulsório bancário aqui do Brasil. Só para lembrar, o compulsório é instrumento de política monetária, que o banco estipula o valor. Se o compulsório for maior, logo sobra menos dinheiro para os bancos emprestarem. Se o compulsório for menor, logo tem mais dinheiro para o banco emprestar. Então o compulsório é utilizado como política de adequação do nível de empréstimos bancários. E esse seguro, aqui no Brasil, quando um banco quebra, existe um seguro, você não perde todo o seu dinheiro. Até pouco tempo atrás, eu acho que era 30 mil o valor que você podia ter, e hoje é 70 mil. Então, se um banco quebra, você pode retirar até 70 mil do banco.
Por isso que quando você tem muito dinheiro, o pessoal fala pra você botar seu dinheiro em vários bancos diferentes. Exatamente. Por isso, meu amigo, se você um dia ganhar na Mega Sena, faça o seguinte, abra conta em todos os bancos. Vai dividir. Porra nenhuma. Joga essa merda toda na Suíça e se muda, meu amigo. Hein? E nos Estados Unidos também tem esse reembolso, só que é de 100 mil. Aqui é de 70 mil reais. O que acontece? Se o banco quebra, quem financia a devolução desse seguro é o depósito compulsório. Todos os bancos fazem um montante lá no Banco Central e isso é enviado no caso de um banco quebrar. Então isso é um dos métodos de segurança também para pagar esse seguro. Quanto maior o compulsório, maior pode ser o seguro que o Banco Central está disposto a pagar para os clientes dos bancos. Uma coisa que eu achei muito legal no Too Big to Fail é a maneira que aparece a economia. Tem certa parte do filme que parece que a economia é uma entidade, que eles estão lá na sala tentando arrumar alguma maneira de sair daquela situação e parece que a economia é um monstro que tá vindo pegar eles, que eles têm só um final de semana, acho que são 2, 3 dias pra resolver isso, senão vai dar merda. Eu achei isso muito legal. Parece que é uma entidade a economia, muito legal. O Wall Street 2, eles ficam, vai abrir o Japão, tem que fazer alguma coisa. A gente tem lá os bancos que estão precisando de dinheiro, o governo não quer ajudar. Eles primeiro começam a pedir ajuda de outros países, de empresas de outros países. Tem lá a cena da Coreia, certo, Coreia? Exatamente. Com toda a sua honra, ele fica puto pra cacete. Não, explica melhor, porra. Explica melhor. A Coreia era um dos potenciais compradores. Primeiro, eles fazem o que é uma coisa ridícula. O filme praticamente faz o Buffett de Deus. Deu merda, chama o Buffett. Deu merda, chama o Buffett. Deu merda, chama o Buffett. Tudo é o Buffett. É ridículo. Até parece que o cara... Tudo bem, o cara é importante. Realmente ele é um dos caras que poderiam agir. Mas, porra, tudo nesse filme é esse cara. E ele desiste. Na realidade, ele não desiste. O Buffett oferece uma quantia que o CEO da Lehman Brothers acha que é pequena, porque eles tinham batido em $66 o papel e ele ofereceu $44, mas já estava valendo $22. Então, quer dizer, na realidade era uma coisa altíssima os $40. Mas não, eles negaram. E um dos potenciais compradores era a Coreia. E um dos economistas da Lehman Brothers fala pro CEO não aparecer, para ele só aparecer no final e dar a batida de martelo. Que eles iam fazer uma negociação de maneira diferente. Só que toda hora na reunião ele interrompia a reunião para ir atender celular ou para ligar pro CEO dele. Toda hora. E o CEO começa a ficar ansioso e no meio do negócio, da negociação, entra na sala e fala: não, mas você não deve ter visto direito. Olha, presta atenção aqui. Além de fazer um joguinho idiota com os caras que iam comprar o banco, eles me fazem... Eles ainda chamam o presidente do outro banco, que eles não explicam quem são esses coreanos. Eles falam pra ele que ele é burro. Olha, você não enxergou, você tá vendo essa merda aqui? Vale bastante. E aí o coreano fica puto com isso e vai embora. Larga tudo e volta pra Coreia. É engraçado, estão há horas resolvendo como é que vai ser tudo. Aí o cara, olha, não gosto de negócios assim. Foi um prazer, estamos voltando. Aí o cara, vocês vão voltar pra Coreia, acabaram de chegar? Não, vamos voltar. Tchau aí pra vocês, não, isso tudo. Dizem que japonês é assim também. Faz sentido. Também tem a parte em que eles querem negociar com os ingleses, só que esses dão pra trás, falam que eles não querem pegar a doença que os Estados Unidos está, não quer sofrer o risco de acontecer a mesma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos com ela. E daí já parte pro final, né? Que é a crise chegando. Os Lehmans quebram, o Lehman Brothers quebra, os outros e gera o efeito cascata. Os outros bancos começam a quebrar um atrás do outro. E o Banco Central e o secretário do Tesouro tentam armar um esquema dos bancos não quebrarem, mas os bancos começam a pensar só nele, e aí gera, porque ele até consegue, o JP Morgan Chase junta com outro, e aí eles geram uma quantia para salvar um banco, só que aí outro saiu e foi negociar com outro banco, e largou eles lá, não quero mais papo com vocês não. E esse que saiu da brincadeira já
fez um estardalhaço, porque como que você quebra um sistema assim? Você não pode sair, se tá todo mundo se juntando e você que também é grande sai, você pode tirar uma pilastra de sustentação e o prédio inteiro cair. E foi mais ou menos o que aconteceu. Alguns bancos resolveram agir por conta própria e os que se juntaram não tiveram força suficiente para fazer, porque quando a Inglaterra negou que ia comprar a doença deles lá, não adiantava nada ter o dinheiro na mão. E no final eles conseguem duas possíveis soluções. Uma delas é a que ninguém queria, que só tinha um cara que todo lado falava que ele achava que era para fazer isso, que seria o governo financiar todos esses bancos, fazer empréstimos a todos esses bancos. Só que aí havia aquele problema, o governo vai dar dinheiro pra todo mundo. Isso quer dizer que vai todo mundo se estatizar? Quer dizer que o governo vai começar a mandar em tudo? Eles não queriam isso. E outra solução, algum de vocês lembra? Eu não lembro qual era a outra solução. A outra solução era injetar o dinheiro diretamente nos bancos para eles começarem a emprestar e gerar liquidez. Essa que eu acabei de falar, cara. Não, você falou de comprar o dinheiro, comprar a parte dos bancos. A parte de socialização da economia norte-americana é eles botarem dinheiro para comprar parte dos bancos. Eles serem donos dos bancos. Eram duas maneiras. Uma é dar o dinheiro diretamente, que é o que foi feito, e a outra era comprar os bancos. O problema eles é que queriam que o governo comprasse? Parte deles. Eles queriam que os outros comprassem, ingleses, coreanos, o que fosse. A diferença é que o governo dos Estados Unidos ia devolver depois. Aí não ia dar certo, porque até oficializar ia demorar. Exatamente, ia demorar muito pra eles conseguirem fazer isso. Então eles simplesmente fazem o mais fácil, tomam o dinheiro. E é legal, é engraçado que eles tiveram que convencer os bancos a aceitarem o dinheiro justamente porque eles tinham medo que o governo fosse controlar eles. Exatamente, só que um dos acordos que eles conseguiram é ninguém vai ser controlado. Dá merda, porque ninguém emprestou o dinheiro. No final, inclusive, aparece assim... E aí, você acha que eles vão emprestar o dinheiro? E aí o cara vira e fala, eu tenho certeza disso, eles têm que emprestar. Só que ninguém emprestou. Na realidade, começaram a emprestar menos. E aí que veio a cagada geral. É engraçado que a secretária tem uma hora que ela vira, depois da reunião, quer dizer, eu acho que no meio da reunião, tipo, nós estamos oferecendo sei lá quantos bilhões de dólares e a gente tem que ainda que convencer eles a aceitar. E a gente não pode dizer como eles vão gastar. É, tipo, louco a situação. É engraçado que essa solução é a solução que todo mundo achava que ia ser uma merda, todo mundo achava que era retardada. E o secretário fala pro maluco, trabalha na solução com um plano B, faz só por fazer, mostra ela depois. E acabou sendo a solução que foi realmente aplicada. Que foi uma solução que não deu muito certo também, né? Ali não tinha muito como dar certo. Você dá dinheiro pro banco e falar assim, gasta aí como você quiser, que eu não vou controlar. Eles gastaram do jeito que eles queriam. E esse foi o final do filme. Aí mostra lá que o pessoal não emprestou, que deu a merda. Dos filmes que a gente falou hoje, esse é o filme que mais vale a pena. Lembrando que você não vai aprender, se quiser aprender economia, não é pra você ver filme. Você vai lá, lê o teu livrinho, lê teu manual e estuda economia na faculdade. Mas não. Se você quer aprender economia, vai em grandes palestras, o que não tem nas universidades brasileiras, pelo menos nas federais não tem. Leia jornal, veja o que está acontecendo no mundo. Leia o livro, ajuda você a passar na porcaria da universidade e saber como que alguns pensam. Só isso. Eu discordo completamente que ler livro você vai aprender economia. Você pode entender melhor, não aprender. Vamos dizer que um complementa o outro. É igual o engenheiro. Lê livro de matemática e faça as continhas, pronto, você é um engenheiro. Não. O cara se forma aqui no Brasil e não sabe nem o que tem que fazer. Então, só pra reforçar, esse Too Big to Fail vale a pena ver. Os outros, se tiver tempo, você vê. Alguns são divertidos, são bons, é legal o tema de investimento, de especulação. O Margin Call, o dia antes do fim aqui no Brasil, também fala sobre a crise financeira de 2008. Ele, na realidade, é o Too Big to Fail romantizado. É um filme de drama que mostra exatamente o mesmo banco que a gente tinha falado, a Lehman Brothers, que é o estopim da parada depois dos Bears. É um dramalhão com ótimos atores, só que é romantizado. Então, se você quiser ver um drama sobre essa crise, Margin Call. Se você quiser ver uma ficção meio documentário, o Too Big to Fail.
Cheirar cocaína no cu de uma puta deve ser uma coisa muito escrota. Por que você falou isso, cara? Porque no Wall Tá no Street filme. ele faz isso. No Wolf of Wall Street ele faz isso. Caralho, Várias vezes. tu não lembrava disso, Ele- não. Ela fica de quatro pra ele e enche o cu dela de cocaína e Caralho. E tem uma cena do novo, de uma vela também, né, nele. Ah, é verdade, ele é meio. Ele gosta de sofrer. Sado. Ah, tem uma cena que ele tá dormindo, eu acho. A mulher dele Isso. escuta e fala o nome de outra pessoa, outra garota. Ela pergunta, quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Aí passa um flashback de quem era a mulher, que era a mulher do BDSM. Isso aí. Pra quem tá ouvindo, o BDSM não é um banco. Isso aí é Ô, pra Paulo. provar que o quê? Expectativa não serve de nada. Ah, vai falar. Cara que não gosta de econometria, foda. Você gosta de econometria, por acaso? Eu adoro, eu nunca fiz. Então tá, você vai mudar isso aqui daqui a pouco. Eu adoro econometria, o nome é foda, o nome baseou esse podcast, agora quando eu começar. Bem, então Não, vou. o nome Econometria não baseou esse podcast, só pra deixar claro. Ah, foi, não. Fui eu que criei, claro que foi. Pô, cara, dá uma moral aí, pô. Você queria que fosse o quê? Economy Revolution? Se fosse pelo Cuba, seria isso. Se fosse o Cuba, ia se chamar marxismo total. Não, ia ser Marxismo. Economy Marx. Alguma coisa assim. Economy Revolution.